Olá, olá, esse é o Memória Capixaba, eu sou Fábio Pirajá, estamos juntos aqui mais uma vez nas nossas pesquisas, especialmente na Biblioteca Nacional, para encontrar relatórios e documentos, especialmente os de fonte primária, para a gente poder estabelecer aqui uma linha do tempo, né, na história do Espírito Santo. E eu vou trazer para vocês agora um relatório, né, um relatório de governo de 1851, feito pelo presidente da província do Espírito Santo, o José Bonifácio Nascente de Azambuja. Não tem fotografias dele, gente, infelizmente, né? Ele foi presidente aqui da província de 9 de julho de 1851, data do relatório, até 16 de novembro de 1852. Portanto, ele ficou menos de um ano. Os jornais da capital do Império diziam que ele era um favorecido, né, de Dom Pedro II. Né? Havia um tal nepotismo, como chamavam os jornais da época. E ele também foi presidente da Bahia entre junho de 1867 e julho de 1868, um ano mais ou menos, e faleceu em 1877. José Bonifácio Azambuja. Esse relatório que nós encontramos aqui na Biblioteca Nacional é fonte primária porque faz um relato sobre o Espírito Santo, bem detalhado, né, com alguns problemas, inclusive aqui na capital, aqui em Vitória, especialmente um relatório sobre obras, que é bem interessante, né? É um relatório chamado Extrato do Relatório do excelentíssimo presidente da província do Espírito Santo, José Bonifácio de Azambuja. Esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa de 1870, é um mapa mais ou menos atual, de acordo com a matéria que a gente vai tratar agora, né? Esse outro mapa é mais atual, mais perto, né, do assunto de hoje, que é esse relatório da província. Esse mapa aí, gente, é de 1848, né? Então, o jornal que publicou esse relatório é o Jornal Diário do Rio de Janeiro, de 1851, e o relatório abre falando o seguinte: municípios da província. A província compreende 10 municípios. Para melhor organização deste relatório, tratarei de cada um deles individualmente. O texto é um pouquinho grande e depois eu farei um segundo vídeo, né, falando sobre os outros municípios que que não estão nessa primeira transcrição que eu fiz aqui da Biblioteca Nacional, né, a fim de informar detalhadamente sobre seu estado e suas necessidades mais urgentes de cada município da província do Espírito Santo no período do Segundo Império, né? Município de Vitória. Esse texto, gente, eu fiz a transcrição dele, é um texto bem simples de ler, não tem nenhuma dificuldade, não. O português está bem tranquilo de ler. Claro que tem algum ponto ou outro, uma mesóclise, uma coisa diferente, assim, mas é tranquilo de ler. Tem alguns termos também que a gente não utiliza mais, é óbvio, né? Esse texto tem 150 anos e eu passei pela inteligência artificial e dei uma melhorada nele. Bom, o município de Vitória abrange as freguesias da cidade, né? Vitória, Viana, Cariacica e Carapina, sendo que as duas últimas ainda não possuem igrejas. Olha que interessante, né? Há uma estrada de comunicação com o município da Serra e outra com o município de Nova Almeida. A Câmara Municipal informa que ambas estão em bom estado, as estradas, né, exceto a parte entre esta capital e a Ponte da Passagem, que necessita de reparos, assim como a referida ponte. A estrada e a ponte precisam de reparos, né? Você vê que a Ponte da Passagem ela é muito antiga, gente. Eu encontrei já. Eu vou fazer um vídeo sobre ela. Eu encontrei, acho que talvez seja a ponte mais antiga aqui, uma das mais antigas pontes do Espírito Santo. Porque ela remonta lá ao século XVII. Já encontrei, inclusive com muita reclamação. Sempre foi uma ponte que estava quebrada, caída. Aí quem tinha que consertar não era o poder público, era o fazendeiro da época e tal. E teve períodos em que a serra pertenceu à Vitória. Aí Vitória dizia que quem tinha que consertar era o fazendeiro do limite. E já viu, né? Então sempre foi uma ponte que teve muito problema, a Ponte da Passagem. Hoje está lá, uma ponte estaiada, linda, né? Mas é um ponto de ligação entre a ilha e o continente, né?
Aí ele continua falando aqui. Há também outra estrada do Porto Velho e Itacibá, que vai até a freguesia de Viana, a qual carece de alguns consertos. Contudo, já providenciei medidas sobre o assunto e espero vê-la melhorada em breve, pois os moradores têm colaborado de bom grado, reconhecendo sua obrigação de cuidar da conservação e reparos dos caminhos que passam por suas fazendas. Veja que interessante, né? A população sabe que tem que tomar conta da ponte e da estrada, porque eles usam para fazer o seu comércio, né? Para poder passar com seus cavalos, com seus homens, com seus lavradores, com a sua produção, para fazer o escoamento, etc. Então, existia uma simbiose muito interessante entre o poder público nessa época, que era muito mais liberal do que é hoje. Hoje todo mundo reclama que o Estado tem que resolver tudo. Não, o Estado não tem que resolver nada. O Estado só nos atrapalha. A única coisa eficiente que o Estado faz é cobrar impostos. E mais, se você não paga, ele te põe na cadeia e você vai morar embaixo da ponte. Se é que há alguma ponte para você morar hoje em dia, né? Então, nessa época, o Estado ele era muito mais liberal do que é hoje. É impressionante. E também ele tinha muito menos poder do que tem hoje. O Estado hoje tem um poder que jamais se viu. Nem no Império Romano, nem no Império Egípcio havia tanto poder quanto o Estado tem hoje. Então é realmente impressionante. Então você vê o Azambuja dizendo que a estrada que liga Vitória até a Ponte da Passagem será recuperada, né? Às expensas do poder público municipal, e de Porto Velho, Itacibá até Viana também será cuidado, mas ele coloca isso sob a responsabilidade da população de cuidar dos fazendeiros da região, de cuidar da ponte e da estrada. Eles utilizam, né? Então tem que cuidar. Deixa eu ver. A Câmara reclama uma obra indispensável para a qual chamo vossa atenção: a construção de uma ponte sobre o rio Santo Agostinho e um aterro correspondente ligando a povoação de Viana às fazendas do sertão e atualmente à colônia de Santa Isabel. Então havia uma estrada que estava precisando de cuidados entre Viana e Santa Isabel, que é hoje a BR-262, que segue para aquela região e vai até Belo Horizonte, né, gente? Isso evitará um brejo existente no local, que se torna perigoso e fundo durante o período das águas, das cheias, né? Oferecendo trânsito apenas em canoas e obrigando os animais a atravessá-lo a nado, com risco em diversos locais, desanimando os lavradores das terras férteis daquele sertão. Então tudo que é a oeste, nessa época, se chamava de sertão. Aqui no mapa a gente está vendo o litoral, né, desde Caravelas, lá em cima Prado, Abrolhos e tal, né, aí passa por São Mateus, que nessa época pertencia à Bahia, né, e vem até aqui, né, o Paraíba do Sul, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Nessa época, Campos dos Goitacazes também pertencia à comarca de Vitória, né. Depois é um assunto que a gente vai retomar aqui no canal para falar sobre essas duas vilas importantes, né, que é Campos de Goitacazes e São Mateus. São Mateus pertencia à Bahia, depois o Espírito Santo trouxe de volta, e Campos de Goitacazes, que pertencia à comarca de Vitória, que depois foi desanexada e voltou para a província do Rio de Janeiro. Bom, o caminho de Itaquari, passando pela fazenda do Calabouço até Borba, por Itacibá e Formate, necessita de aterros em alguns pontos e de uma ponte sobre o rio Itapoca, que se torna intransitável durante as cheias. Você vê que tinha muita cheia nessa época, né? E mesmo em todo aquele baixio ali que existe entre Cariacica e Viana, ainda havia muitos rios, pequenos rios, né? Que durante as cheias alagavam todo aquele terreno, e havia muito manguezal, né? Por incrível que pareça. É também indispensável a construção de mais duas pontes. Uma no rio Tanguá, para facilitar a comunicação entre o local do mesmo nome, lá em Tanguá, também Queimado e Tramarim, e a outra no Rio Grande da Cachoeira. A falta da primeira do rio Tanguá, a primeira ponte, obriga os moradores a fazerem seu trajeto pelo rio, não podendo fazê-lo por terra senão pela Vila da Serra.
Reconstruída a ponte e aberta a estrada, facilitará a comunicação tanto com a capital quanto com o Jacuí. A falta da segunda ponte, que é a ponte do Queimado a Tramirim, priva de todo o comércio entre os habitantes de ambas as margens do rio, que se torna caudaloso nas cheias. E os rios navegáveis do município de Vitória, nessa época, em 1850, são Mangaraí, afluente do rio Santa Maria, o rio Marinho, que toma vários nomes, tem várias denominações, o rio Marinho, né? E que encontra o rio Jucu, navegável até as cachoeiras, e claro, vai até a Barra, né? E também o de Santo Agostinho até o porto de Viana, Mucuri e Utanguá. E todos se unem até o rio Uná, ou porto da Vila da Serra, e também o grande rio Santa Maria. Todos esses rios precisam de limpeza e já expedi ordem a respeito de alguns deles para que se faça a limpeza. Corria a notícia de que o rio Santa Maria, depois da Cachoeira Grande, tornava-se navegável por 8 a 10 léguas, mais ou menos, né? Uma légua é 5 quilômetros, dá uns 50 quilômetros, né? Mas não havia informação até que o padre Inácio Rodrigues Bermude, seu irmão e outros formaram uma expedição a 26 de abril de 1850 e verificaram que a notícia não era exata, encontrando uma cachoeira que impede a navegação além daquele ponto. Então, havia uma notícia de que até depois da Cachoeira Grande, o rio Santa Maria era navegável até 10 léguas. Aí o padre Inácio Rodrigo Bermude fez uma expedição, né, e viu que não era verdade. Contudo, a viagem não foi infrutífera pelo rio Santa Maria, pois verificaram terras excelentes para estabelecimento e fundação de uma colônia, com facilidade para abrir uma estrada até onde o rio é navegável. Deixa eu colocar aqui uma outra. Vamos ver se a gente encontra. Não, esse mapa já é um mapa muito mais antigo, né? É um mapa de 1630. Não, esse não serve. Esse é de 1831, mas é o norte da província, né? O Espírito Santo, mas dá para a gente ver bem legal aqui. Olha só que bacana. Nesse mapa aqui a gente consegue ver bem os rios dos quais o texto relata, né? O texto do presidente da província Azambuja, ele relata aqui, a gente consegue ver todos esses rios que ele está falando aqui, né? Interessante, ó. Deixa eu salvar esse mapa aqui para poder abri-lo melhor. Então tá aqui, ó. Ele está aqui agora Guarapari, ele está falando aqui, ó, do rio Una, que está aqui, né, que a gente falou agora. O Jucu está aqui também, ó. Está aqui o rio Santo Agostinho. Aí o rio Jucu vai embora, ó. É exatamente desses rios aqui que ele está falando, né? E aqui tem o rio Marinho, que a gente vê aqui, ó. Então, esse é um mapa que dá para a gente ver bem o que o relatório está falando, né? Gente, eu adoro ficar vendo esses mapas aí e, ao mesmo tempo, ver o mapa e ler o relatório, que você vai vendo exatamente aonde a pessoa está, de qual local exatamente a pessoa está falando, né? Aí, então o rio Santa Maria realmente não era navegável por 10 léguas, segundo a expedição de 26 de abril de 1850, comandada pelo padre Inácio Rodrigues Bermude. Ele viu que não era verdadeira a informação de que o rio Santa Maria era tranquilamente navegável até 10 léguas acima. Ele parava ali na Cachoeira Grande e pronto, não tinha como. Aí ele vem agora falar de Vitória. Ele está falando da periferia, né, do município de Vitória. Itacibá, Viana, era tudo Vitória. Itacibá, Viana, a Vila do Espírito Santo também era Vitória, Serra, Vitória, Carapina, tudo era Vitória, né? Depois é que foi tudo sendo desmembrado gradativamente ao longo das décadas até o início do século XX, né? Aí está falando que a capital, né, a ilha de Vitória, sente falta de um cais de embarque e desembarque, em 1850, vai vendo. É claro que já havia o cais, é óbvio que sim, existem fotografias, inclusive uma fotografia linda do Marc Ferrer,
que a gente consegue ver bem no século XIX, né, o cais e tudo, mas precisava de uma melhoria, uma ampliação, né? Aí ele fala que o Azambuja, José Bonifácio Azambuja, o presidente da província, reconstruir o antigo cais das Colunas, em frente ao palácio, utilizando pedreiros dos colonos alemães. Nessa época, já estava começando a colonização italiana e alemã. Esta obra útil está concluída, adornada com grades de ferro e serve como local de recreio também. Olha que bacana, né? Em frente ao Palácio Anchieta. Não foi possível realizar igual benefício no cais entre a alfândega e a casa do senhor Domingos Rodrigues Souto, devido a maior despesa e também falta de operários, porque esses alemães que trabalharam no cais das Colunas já haviam partido, né, subido para o sertão, para encontrar-se com suas famílias e cuidar de suas terras, para assumir, né, as posições de colonos ali em Santa Maria, subindo Santa Isabel e subir, né? Outra necessidade importante é o calçamento das ruas da cidade, do município de Vitória, em 1850, que exige consertos em alguns pontos e precisa ser completamente reformado em outros. A maneira como as calçadas foram feitas torna o trânsito incômodo. Seria conveniente destinar quantias anuais para melhorias gradativas e sistemáticas. Veja, o Zé Bonifácio Azambuja era um cara que tinha visão, né? Você vê que ele veio, né, nomeado para presidente da província por Dom Pedro II e foi também presidente da província da Bahia, faleceu em 1877, também foi secretário da Casa Imperial e tudo, mas era jornalista, mas era um homem de visão. Você vê que ele veio para Vitória, né, ficou aqui vendo os negócios da cidade, do município, né, e das suas periferias e relatou com muita precisão tudo o que Vitória precisava fazer para melhorar o trânsito, o tráfego, né, especialmente o tráfego de mercadorias, né, de água também, água potável, etc. Interessante, muito interessante. Aí ele vem dizendo aqui, a Lei Provincial número 9, de 7 de junho de 1850, elevando a freguesia do Distrito do Queimado, autorizou a presidência a marcar provisoriamente seus limites, os limites do Queimado na Serra, lá para cima, Carapina, que pertencia à Vitória também. Solicitaram-se informações das câmaras municipais desta cidade, da Serra e também da Vila da Serra, além do juiz de paz do distrito, as quais foram enviadas ao juiz de direito da comarca para um parecer que ainda está pendente, para delimitação, para fazer os limites, né, demarcação de limites de Vitória, Serra, de Vitória, Carapina, Queimado, tudo foi muito bem delimitado aí nessa ocasião. Realizou-se o reparo da frente da cadeia desta cidade, mas a quantia designada foi insuficiente. Para evitar a perda do gasto, acordei suprir mais 50 réis que faltaram, esperando vossa aprovação. Esse é um relatório para a Câmara, para a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, né, onde estão lá os edis, fazendo essa minuciosa análise das contas do governo do município para, né, aprovar verbas ou não, né? A cadeia ainda necessita de muitos consertos, pois, além das enxovias inadequadas, né, aqueles calabouços, etc., não oferece a segurança necessária. Então, o preso podia escapar da cadeia, né? O pavimento inferior, essa enxovia, está deteriorado, facilitando a fuga de presos, o que obriga a dobrar as guardas em certas ocasiões, perturbando o serviço da guarnição, além de gastar-se mais. A cadeia, sendo da capital, recolhe presos não só do município de Vitória, como também da Serra, do município do Espírito Santo, que é a Vila Velha, e outros lugares. Recomendo, portanto, atenção a este assunto. Você vê que o cara era um burocrata mesmo bastante competente, né? Mesmo com toda a questão na imprensa carioca, dizendo que ele tinha benefícios exagerados que partiam da corte imperial, lá, porque ele era amigo da Casa Real Brasileira e tudo, mas era um cara, como você vê que pelo relatório, ele conseguiu fazer uma análise muito precisa de todas as carências que a província exigia nesse momento, em meados do século XIX. José Bonifácio Nascente Azambuja.
Providências foram dadas para iniciar o conserto da ponte do Campinho, lá onde está o Parque Moscoso hoje, no Porto dos Padres. Os donos dos terrenos estão dispostos a fazer a obra necessária conforme o plano apresentado. Você vê? O pessoal que vivia ali no Porto dos Padres, onde está a capela de São Gonçalo, né, onde se fazem os casamentos, né, mais chiques, digamos. Né? Mamãe casou lá, papai também. Papai e mamãe se casaram lá. Você vê que ali havia um porto, tá? Ali onde está a igreja do Rosário, perdão, a igreja de São Gonçalo, na Cidade Alta, ali pertinho do Santiago, pertinho do Palácio Anchieta, ali embaixo, dali você vê o Parque Moscoso lá embaixo. Ali era tudo água e ali havia um porto, né? Por incrível que pareça, quando a maré enchia, dava para entrar ali com uma sumaca, por exemplo, pequena, mas com canoas com toda certeza, né? Com pirogas com toda certeza. E você vê que o Azambuja, ele fala que quem vai tomar conta desse aterro e também da ponte, conforme o planejamento das obras municipais, são os donos dos terrenos, inclusive a diocese, os padres da região. Esforçamo-nos junto à Câmara Municipal e seus edis, né, para manter o plano original a fim de construir esta nova parte da cidade ali no Campinho. Você vê que o planejamento já era antigo de se fazer algo ali no Campinho, né? Ali onde havia um manguezal enorme entre a igreja de São Gonçalo, atrás do Palácio Anchieta, que era ali a igreja de São Tiago, e a Santa Casa de Misericórdia. Era um enorme manguezal onde hoje está Vila Rubim e o Parque Moscoso, né? Então, em 1850 já havia planejamento para fazer um aterro ali, né? Convidei o cidadão José Joaquim Guinza para dirigir a obra do aterro da ponte até o Campinho, e espero vê-la concluída em breve, confiando nos bons desejos e atividade deste cidadão. O cidadão era José Joaquim Guinza. Depois vamos pesquisar um pouco mais sobre esse homem. Pretendo melhorar a Praça do Palácio Anchieta, o muro que o circunda e as escadas que vão até o cais. Onde está a escadaria hoje, né, do Palácio Anchieta. Ali havia uma antiga escadaria que ia até lá embaixo, no Cais das Colunas, no Cais Marechal Hermes, que teve vários nomes esse cais, né? O Cais do Imperador foi chamado assim porque Dom Pedro esteve aqui em 1860. Quando ele desceu do Pirajá e subiu no cais, a partir daquele momento a denominação passou de Cais das Colunas para Cais do Imperador, em frente ao Palácio Anchieta. Esse cais hoje não existe mais, tá, gente? E está falando também de construir um tanque ao lado do chafariz da Fonte Grande. Embora a capital tenha 2 chafarizes abundantes, Gruta da Onça, Fonte Grande, né, a construção de outro no Largo da Alfândega seria vantajosa tanto para abastecimento da capital quanto para facilitar o recebimento de água pelas embarcações. Então você vê que as embarcações que vinham da Barra, entravam pela Bahia no porto, vinham também abastecer-se de água, óbvio, né, além de víveres todos, né? Então era muito necessária. Você vê que muito inteligente esse relatório, gente, muito inteligente. Você vê que todos esses víveres vinham das plantações adjacentes entre Viana, Itacibá, descendo pelo rio Jucu, pelo rio Itacibá, desciam pelo porto e vinham até Vitória, atravessavam a Bahia para abastecer todos esses navios que adentravam ali, as escunas, né, os brigues, inclusive navios de guerra e tudo, né? E precisavam ser abastecidos não só de água potável, que vinham desses rios, que eram rios muito limpos, limpíssimos, né? Como também de comida, né? De carne verde, carne seca, e outras frutas e batatas e etc. Carás, inhames e mandiocas e tudo. O açúcar também, que era tudo colocado ali no porto e dali escoava. Né? Não só para exportação, que ia para Salvador ou para o Rio de Janeiro, e ia também, claro, para outros países, né? Cara, realmente esse relatório é muito legal mesmo, né? Aí está dizendo aqui que a edificação deste chafariz, que é um chafariz no tanque lá da Fonte Grande,
permitiria levar água até a cadeia e também até o palácio. Veja, o cara já estava pensando em fazer uma canalização dessa água da Fonte Grande e levá-la até o Palácio Anchieta. Sei que alguns negociantes contribuirão para esta obra, desde que o governo a inicie. Você vê como é que era liberal a coisa? Era muito legal, cara. Era muito melhor do que é hoje. Hoje você coloca isso na mão do governador, do prefeito, do presidente, aí ele vai fazer aquela deliciosa licitação, aí você já sabe para onde vai o dinheiro, né? Aí ele orça a obra, sei lá, em 1 milhão, aí a obra termina o dinheiro, a obra para, aí precisa de mais 5 milhões para terminar a obra. Aí no meio do caminho o dinheiro some e é uma bagunça, né? Nessa época não. Você vê, o chafariz queria tirar água, canalizar as águas da Fonte Grande, levá-las até a cadeia municipal, a Assembleia, a Câmara, o Palácio Anchieta, toda a região da Cidade Alta, que era o ponto nervoso da cidade, do município de Vitória em 1850, seria bancado, iniciado pela prefeitura, né, pelo governo municipal, digamos, né, que era gerenciado pelo Azambuja, e iria ser continuado e preservado pela iniciativa privada. Então é incrível mesmo, né, gente? É muito legal esse relatório, está muito bem feito. E vamos continuar? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum mapa legal para colocar aqui para a gente ver. Cadê? Esse mapa aqui é de 1870, gente. E esse relatório está aqui, ó. Esse é o Memória Capixaba no Facebook, né? Se deixar eu fico falando aqui até amanhã. Está aqui, ó, o extrato do relatório do excelentíssimo presidente da província, José Bonifácio Nascente Azambuja, era o nome dele, tá, gente? Ele foi presidente da província do Espírito Santo de 1851, desse relatório, até 52. Ficou menos de um ano, tá? E depois ele voltou para a capital federal e deslocou-se novamente, 10 anos depois, para a Bahia, onde foi presidente também da Bahia, entre 1867 e 1868. Não há fotografias dele, tá? Já procurei, já bati tudo aqui, não encontrei nenhuma foto do José Bonifácio. Nem nenhum retrato também, né? Ainda não encontrei. Mas vamos lá, vamos seguir para falar ainda do município da Serra, que pertencia também à Vitória, né? Deixa eu ver se a gente encontra aqui um mapa mais... Esse mapa é de 1831, esse é de 1832, esse é de 1860, tá? Esse é bem, né, no período em que a gente está falando aqui agora, bem legal, né? 1860, deixa eu ver se ele tem... Não, esse já é muito antigo, esse é um mapa muito antigo, tá aí. Eu vou fazer um vídeo então, vamos parar, 30 minutos já, eu vou fazer um segundo vídeo para continuar esse relatório. Agora para falar, são 10 municípios, tá, gente? Em 1850. Então a gente falou do município de Vitória, né? E agora a gente vai falar, o próximo vídeo eu falarei então do município da Serra, Serra e Nova Almeida, né? Que são 2 municípios assim que a gente vai tratar no próximo vídeo aqui no canal. Então valeu, pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, espero que vocês estejam gostando. Se puder, deixa um like, compartilha, né? Faz aqueles 3 Cs, né? Curte, compartilha e comenta. Comentar também é legal. Você me ajuda comentando, né? Porque o vídeo, depois que ele é comentado, né, o algoritmo do YouTube vai disseminando e a gente vai alcançando mais pessoas, né? Eu curto demais fazer esse trabalho, gente. É voluntário, mas eu amo fazer esse trabalho. Eu acho legal. Eu fico lisonjeado com alguns comentários que as pessoas fazem, elogiando o trabalho. Eu agradeço muito. E é uma coisa que eu amo fazer, sempre adorei geografia, história e tudo. E eu resolvi me dedicar à história do meu estado, a história do Espírito Santo. Então valeu, gente. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.